Graça e paz. Amém. Vamos dar início à mensagem do Senhor. Aleluia. Bem, vamos abrir em 1 Samuel, capítulo 18, versículo 20. Nós estamos falando de Antigo Testamento, nós estamos falando de época de rei Davi. Tem muitos seriados, muitos filmes, mas ali é uma visão cinematográfica, né, queridos, das coisas. Há muita história que nós que sabemos da Bíblia não tem nada a ver esses filmes. Não está na Bíblia, não existe na Bíblia essas coisas que estão colocando. E nós temos que ser leitores da palavra de Deus, deixa para os leigos, deixa para os que querem assistir uma novela. É melhor que seja algo assim do que contrário à palavra de Deus, como a Plim Plim tem apresentado. Então, é melhor que o povo assista coisas com mais simplicidade do que com tanta arrogância da parte do diabo. Mas nós que somos povo de Deus, não podemos nos aprisionar em nenhuma passagem mal contada da Bíblia. Nós temos que ir na essência, naquilo que é verdadeiro na palavra de Deus. E somente lendo a palavra de Deus que você vai entender como ela realmente é. Em 1 Samuel, capítulo 18, versículo 20, a passagem aqui se trata do rei Davi enfrentando a inveja do rei Saul. Mas até então Davi não era rei. Davi era um soldado, Davi era um músico, Davi era um pastor de ovelhas, mas até então ele não era rei. Quem era rei nessa ocasião era Saul. E Saul era o rei. Ele tinha ali todo o domínio, todo o poderio. E Saul foi colocado por Deus. E muitas vezes a gente fica questionando a ação de Deus. E Deus dá o famoso livre-arbítrio. E aonde o inimigo trabalha ferozmente é na nossa liberdade de escolha, na nossa liberdade de opinião. Porque o diabo, ele não te dá liberdade de escolha, é mentira. Ele faz parecer que você pode tudo que tem no mundo, que você pode destruir, se prostituir, viciar. Ele dá esse entender que isso é liberdade. Mas uma vez a pessoa presa no vício, ela está presa. Uma vez ela furtando, ela está presa naquele círculo vicioso. E uma vez se prostituindo, ela não consegue mais parar por si mesma. Então, o que o inimigo faz conosco mesmo é escravos. Satanás, ele faz o ser humano escravo. Deus não. Ele nos faz livre. E olha como o pensamento humano foi distorcido no decorrer dos anos, dos tempos. O que o ser humano, quando você convida, vamos para a igreja comigo? Não, eu vou ficar preso. Você não quer aceitar Jesus? Eu não, eu vou ficar sem poder fazer nada na vida. Essa é a opinião das pessoas que estão ainda fora da palavra de Deus. Mas quando a pessoa ela já vai percebendo que ela não quer roubar, ela rouba. Ela não quer usar as drogas e ela continua usando. Ela não quer trair o cônjuge, mas ela está traindo. Ela não tem mais domínio sobre aquilo que ela não quer mais fazer. Ela percebe que ela não é livre, ela é escrava. E daí ela entende que a pessoa entende que tem que procurar Deus. Porque Deus nos dá livre escolha. Ele não fala assim, você não quer me servir, eu vou te matar por isso. Ele te dá livre escolha, você não quer servir, não serve. Só que a partir do momento que nós saímos da presença dele e vamos diante de Satanás, vamos no território do inimigo, aí nós estamos debaixo de outro reino. E aquele reino é desgraça, morte, enfermidades. É tudo o que não presta no reino do inimigo. E no reino de Deus, ele nos proporciona esperança, cura, opinião. Nós temos pouco para dar opinião ao povo de Deus. Ele nos dá vitória onde a gente nunca imaginar ter uma vitória. E se não temos vitória, nós ainda somos teimosos, corajosos em crer que Deus nos dará vitória. Ele nos dá algo muito ousado chamado fé. E fé com a obra. Amém? Amém. Mas você vai falar para mim que um grande empresário, ele não tem fé, mesmo ele não sendo cristão? Não tem, gente. Qualquer pessoa no mundo,
ele tem fé. Ele só tem que saber exercitar. E as pessoas já nascem com fé. Tem gente que as pessoas falam robô. Não é que robô, trapaceou, não é isso. Tem pessoas que têm fé, têm ousadia, têm determinação. Isso não significa que vai ter salvação. Só que no meio do caminho, o diabo oferece muitas coisas. E no povo de Deus, a gente tem uma fé diferente. A gente tem uma fé estabelecida em Deus, depois em nós mesmos, primeiro em Deus. Só que no meio do povo de Deus eu vejo o lavado, o remido, o salvo, tem fé em Deus, mas tem perdido a fé em si mesmo para com Deus. Sabe que Deus opera, mas não na minha vida. O salvo tem falado, Deus é bom, mas como eu não mereço, eu não vou receber. Sabe, o Senhor até pode transformar a situação, mas eu estou desanimado no meio do caminho. Isso está sendo um erro. Está crendo em Deus, mas não está crendo em si mesmo diante de Deus. Então vai vir as dívidas, virão os problemas e vai se entregar. Eu estou mais vendo é pessoas se entregando. Não se entregue. Se você um dia confiou em Deus, vai até o fim. Ninguém mandou você começar confiando nele. Vai até o fim. A gente começa confiando. Eu vejo muito isso na turma mais apaixonada. Hoje está lá em cima, amanhã está lá embaixo. Hoje está lá em cima, não é nem hoje. De manhã está lá em cima, à tarde está lá embaixo, à noite está lá em cima, na madrugada está lá embaixo. Mas aí é uma variação de fé. Não é de sentimentos, é de fé. Ué, o Deus que estava operando aqui é o mesmo que está operando aqui. E é o mesmo que está operando aqui e nesse tempo agora. O ser humano que você está lidando, ele é assim. Mas Deus não. Aleluia. E Deus, ele fala, eu sou um Deus que não mudo. Ele vai trazendo para você a fé. Porque nós estamos firmando a nossa fé nas pessoas e não em Deus. Quando a gente firma a fé nas pessoas, elas são ridículas. Mas quando a gente firma em Deus, ele é autêntico. Então qual está sendo o nosso maior desgaste, né, da pastora Cláudia? Quando o cristão vem chorando financeiramente. Hoje eu tenho, amanhã não tenho mais. Hoje eu sou amado, amanhã não é mais. Hoje eu estou feliz. Porque está firmando a fé nas circunstâncias, no que acontece. Pastora, hoje eu estou curado, porque não doeu nada. Amanhã dá uma pontada na coluna, já o Senhor, eu vou morrer de câncer hoje. Quer dizer, o Deus está firmado naquilo que está passando e não em quem Deus é. Deus é. Se eu for firmar minha fé nas pessoas da igreja, no meu convívio, a pastora Cláudia vamos fazer isso, a gente está no chão. Porque um dia as pessoas, pastor, eu te amo, você é tudo na minha vida. No outro dia está postando porcaria contra nós. Eu vou firmar minha fé nessas pessoas que me amam. Amanhã vê um sapato diferente, fica esquisito. No outro dia tem dó de mim, no outro dia tem raiva. Se eu for firmar minha fé, eu não estava aqui hoje, nas pessoas. Mas nós duas estamos firmando a nossa fé e queremos que vocês façam o mesmo. Em Deus. Tem que firmar essa fé em Deus. Outro ponto que eu machuco todo mundo. Como se eu também fosse filha bastarda, minha mãe fosse filho bastardo. Eu tenho uma família que a hora que eu fizer acesso viário, desce tudo e toma conta. Dos dois lados. Eu tenho família que, olha, vocês vão ficar tudo no cantinho e eles tomam conta. Minha família é grande, enorme. Quando eu falo assim, não deixa que os familiares te sufoquem espiritualmente, as pessoas saem batendo o pé. Se puder, sai na hora da reunião. Mas, gente, eu tenho família, eu não sou uma bastarda na face da terra. Eu tenho uma família grande mesmo. E assiste a minha vida assiduamente. Eles assistem, eles sabem o que está acontecendo comigo sem eu falar nada. Eu sei o que está acontecendo com eles. Nós temos uma ligação muito forte, que vocês não têm noção. Só que tanto a fé deles quanto a nossa, minha pastora, não está firmada nos laços parentescos. A nossa fé não está firmada que minha tia é boa, meu tio é trabalhador, meus primos são legais, o outro está pregando agora, o outro está se desviando. A minha fé não está firmada neles. Um
dia está cantando na frente, outro dia está chorando no banco. Se eu firmar minha fé nos meus parentes, eu não estou aqui nem eles no púlpito onde estão. A nossa fé é firmada em Deus. Em Deus. Independente do que nós passamos na vida, em Deus. Hoje eu conversava com a Ariane, eu usava para a pastora, eu falei, você está muito forte, mas eu sei que isso é um momento que a pessoa fica passada, levando tudo. Eu já vi a pastora nesse estado quando perdeu meu pai, eu vi. E depois ela era como um zumbi andando, ela não estava viva, ela só estava casca por fora. Mas ela falou assim, pastora, realmente eu choro muito, mas eu me espero em vocês duas, porque eu presenciei, eu assisti vocês passando por muitas coisas. E vocês permaneceram firmes e estão passando e permanecem firmes até hoje em Jesus Cristo. Aí eu desabei de chorar, não porque a minha fé está firmada no que minhas ovelhas falam, mas porque alguém viu, alguém mais viu o trabalhar de Deus na nossa vida. O valor que Deus tem para nós duas dentro da nossa casa, do nosso lar. É o valor de Deus. Quando Deus usa alguém, igual ele usou o tal do Davi, na Bíblia, as pessoas se questionam, porque Davi era um cara com muitos erros, gente, e erros aparentes e transparentes, todos viam os erros de Davi, mas ele tinha uma virtude que vai e além dos erros dele, a fidelidade que ele tinha para com Deus. Ele não era firmado nos erros dele, ele era firmado em Deus. Quando Deus o corrigia, ele aceitava. Quando ele errava, ele se arrependia. Em todo tempo, ele não tirou a glória de Deus. E o que a gente mais vê quando as pessoas estão deslizando para o pecado, ou quando tem um familiar deslizando para o pecado? Se revolta contra Deus. A primeira coisa já é moldando a Bíblia. Vamos moldar a Bíblia conforme o meu pecado, conforme está acontecendo com os meus filhos, com os meus netos, com o meu cônjuge. Vamos moldar a Bíblia. Davi não fez isso. Davi não moldou os mandamentos de Deus por causa do pecado do adultério dele. Davi, ele não mudou a palavra do Senhor trazida desde Moisés, desde Abraão até ele não mudou por causa do pecado dele. Ele era adulto e era errado, e ele tinha mais que pagar por isso e acabou. Aonde ele falhou, ele admitiu, eu estou certo ou estou errado? Estou certo, não estou? Não estou confusa, estou? Mas o que eu ando vendo, quando eu falo, pastora Cláudia, o nosso impacto qual está sendo? Que as pessoas, quando o diabo está levando alguém dos deles, ou eles mesmos, começa aquela assim, eu não gostei disso, eu não gostei daquilo na Bíblia, na igreja, nas pastoras, nos pastores, aonde quer que seja. Tem que olhar para si mesmo e fazer como Davi fazia. Senhor, eu não gostei do meu pecado. Senhor, eu estou com vergonha de mim, eu fui ridículo, eu invejei, eu fui grosso, eu fui malcriado, eu fui insensível, eu fui adulto. Senhor, eu não gostei de mim e estou com vergonha de ti diante de todo Israel. Esse é o verdadeiro cristão, e são pouquíssimos que eu estou vendo. As pessoas, quanto mais tempo vai ficando na igreja e quanto mais um gosta do outro, um bajula o outro, mais vai ficando sociedade e pior o ser humano vai ficando. Quando começa muito bajulação para o outro, já fica, ai meu Deus, vai estragar as ovelhas. Porque quanto mais bajula, quanto mais agrada, vai ficando tão grande que a pessoa é incapaz de reconhecer: Senhor, eu estou falando contigo. Senhor, eu estou errando. Senhor, eu dei uma deslizada feia, Pai. Eu quero um conserto na minha vida. Eu preciso urgente da tua mão. Eu me visto, da roupa da humilhação. Eu me lanço no pó. Mas, Senhor, me liberta. O homem e a mulher de Deus verdadeiro, ele não serve a Deus por interesses pessoais, muito menos por interesses carnais. Quando a pessoa é movida por encontrar alguém, por amizades, quando a pessoa é movida por sexo, para estar diante da presença de Deus, não é assim, minha esposa aceitou Jesus, agora eu vou atrás dela. Isso é normal, isso é certo.
Estou falando daquilo que não é dentro da luz da palavra de Deus. Estou falando daquilo que não é dentro do contexto da palavra de Deus, do adultério, a prostituição. Quando a pessoa se aproxima por motivos errados, ela é como uma fogueira de palha, logo termina. Logo termina. Todo mundo vê lá a fogueira acesa, logo ela não existe mais a fogueira acesa. Ela só fez inflar dentro da igreja. Só faz escândalo, só faz sujeira com o seu vestúrio da queimação. Mas quando a pessoa aceita Jesus, ela é uma tocha acesa na igreja de noite, 24 horas por dia. Ela está com o óleo da unção chamado Espírito Santo na sua lamparina, e ela é acesa de noite. Ela traz a iluminação, ela aquece a igreja, ela fortifica a igreja, ela mantém a igreja, ainda que ela não tenha nome e renome dentro da igreja, ela tem poder, aleluia, aquilo que restaura. Isso é ser igreja. E a palavra do Senhor em 1 Samuel capítulo 18, versículo 20, fala do início de Davi, o iniciar dele, próximo a Saul, a vida no reino. E não foi fácil para Davi não. Davi, ele casou-se com a filha de Saul, uma jovenzinha chamada Mical. Ela dá o que falar no meio da história. Mas Mical, ela se apaixona por Davi. Davi devia ser danado de bonito, né? Talentoso, bonito, cheio de espírito. Ele tocava, ele matava urso. A palavra de Deus fala que ele era bonito, era inteligente, um bom escritor. Ele era completo, o cara era o cara. Ela se apaixona pelo pastor lá de ovelhas, tocador de arma. E um grande guerreiro. Saul percebendo, mas Saul já tinha um coração endurecido pelo diabo. Ele falou: minha filha gosta de Davi. Já tinha percebido ali a química, Davi, Mical, Davi. E Saul queria se livrar de Davi. Saul queria Davi morto. Sabe aquele sogro que quer o genro morto? Era Saul. Aqui ele não vai mandar, porque Saul tinha na visão que Davi veio para tomar o lugar dele. Veio para tomar o lugar dele. Daí Saul fala assim para os seus servos: vá e fala para Davi que eu tenho um grande apego a ele, que eu achei graça nele. A palavra de Deus fala assim, que aqui no versículo 22, o rei está muito afeiçoado, todos os seus servos te amam, agora pois consente em ser genro do rei. Olha lá. Mas na verdade, no versículo 2, fala que o rei queria que isso servisse de laço contra Davi, para que Davi caísse nas mãos de um povo chamado Filisteu, um povo inimigo. Agora pensa aí, moços da igreja, homens da igreja, anciões no reino de aqui. Você, pobre de maré descida, criando ovelha no pasto, nem teu pai lembra que você existe, porque Davi nem o pai dele lembrava que ele existia. Quando Samuel foi ungir para ser rei, lá que Deus mandou, vai na casa de Jessé, que lá tem o meu escolhido. Samuel, o profeta Samuel, chegou lá e falou assim: vim aqui porque o Senhor mandou ungir um dos seus filhos a rei. O cara chamou todos os filhos. Aí o Senhor falava, os caras tudo forte, de guerra, homem formalizado. Daí quando Samuel já ia se empolgar de ungir um dos caras lá, o Senhor falou assim: Samuel, não é nenhum desses não. Pergunta para Jessé se ele tem mais algum filho. Jessé, é verdade, eu tenho filho mais. Ele está lá cuidando das ovelhas, lá no pasto, lá longe. Aí o Senhor falou: isso aí. Quer dizer, agora você coloca no lugar de Davi, a gente só pensa o Davi da Rede Decor, o Davi de Hollywood, né? Não é não, queridos. Aí você pensa você no lugar de Davi, pobre, cuidando de ovelhas a vida inteira. Seu pai nem lembra que você existe.
Quando você vai no meio de qualquer guerra, tu não manda te calar a boca, mesmo você sabendo que vem essa guerra. O rei, o cara, o rico, o poderoso, ungido por Deus, escolhido, o Senhor lá dos exércitos de Israel, chega e fala assim: manda o recado que eu sou afeiçoado, que eu quero que você seja o meu genro, que casa com a minha linda filha Mical. Todos os meus servos te amam. Fala se você não ia falar que amava Mical, homem de Deus, mesmo sem amar. E vou usar mais, né? Com a tua família pobre, e você a poder pagar o imposto de todos eles. É tentador, gente. Ah, vai, fala sério, Daniel. Você já está se sentindo da vida. Só não toca, né? Só isso, aquilo outro. Mas enfim, pensa bem, Eduardo. Você é para chorar rapidinho se o rei Saul te oferecesse Mical. Com tudo que tem direito. Tudo, né, Bruno? Tudo que tem direito. Já está sonhando, não sonha não. Você ganha um sogro igual Saul na história. Mas era mentira. Então, aqui no versículo 24 está escrito: os servos de Saul, pois lhe anunciaram isso, dizendo: foram tais palavras que falou Davi. Davi falou o que para o rei? Está um versículo antes. Pareço-vos pouco aos vossos olhos ser genro do rei, sendo eu homem pobre e desprezível? Olha como Davi se enxergava: homem pobre e desprezível. Nós olhamos assim: Davi, ungido por Deus, rei de Israel. Nossa, o cara tinha quem ele quisesse, ganhava as guerras, só tinha um sogro louco lá atrás dele, mas um filho invejoso depois. Mas o cara, ele andava assim com Deus. Olha como ele se sentia: pobre e desprezível. Era assim que ele se sentia. Mas era escolhido de Deus. Ah, fala sério, se cada um aqui, até as Davizinhas aqui, se oferecesse uma coisa dessa para as Davi, ao contrário, as mulheres da igreja, né? Pensa bem. A maioria, eu conheço, nem precisava ser assim. É. Já estava correndo. Se falar que gosta, ela já está dando tchau para o marido. Então disse Saul: assim direis a Davi: o rei não tem necessidade de dote, porque era necessário pagar o dote pela mulher. Graças a Deus, né, homens de Deus, isso caiu, né, de moda, não? Vocês não pagam o dote já que casa, mas depois tem umas bênçãos na sua vida. Mas ele pediu o quê? 100 prepúcios dos filisteus para tornar a vingança dos inimigos. Ou seja, 100 órgãos genitais dos guerreiros filisteus. Caramba, já é difícil matar ainda fazer essa coisa, não? Coitado de Davi. O sogro, não? Imagine, Leonardo. Imagine teu sogro pedindo uma coisa dessa para você poder ficar com a Beth. Pela primeira vez você ia desistir dela. Pela primeira vez você ia desistir da Beth. Por quê? Saul queria fazer o quê? Que Davi morresse. Ele queria que Davi morresse na guerra, porque era impossível Davi trazer 100 prepúcios do povo filisteu. Era impossível. Mas a palavra de Deus diz que Davi foi à guerra e ele não trouxe 100, ele trouxe 200. Ele trouxe o dobro do que foi pedido. Porque o homem de Deus e a mulher de Deus tem uma coisa esquisita: a gente faz tudo no exagero. O Senhor manda a gente dar um passo, a gente dá dois. O Senhor manda dar a túnica, a capa, a gente dá a túnica também. É algo natural, porque o Senhor, quando entra em nós para fazer o bem através de nós, o Senhor nos dá uma força dobrada do que qualquer ser humano iria ter. Aleluia. No versículo 29.
28. E viu Saul e notou que o Senhor era com Davi. E Mical, filha de Saul, o amava. Então Saul temeu muito mais a Davi e Saul foi todos os seus dias inimigo de Davi. Ele pensava que quando alguém teme o outro, abaixa a orelha. Mas quando alguém tem medo do outro, odeia. Quando a gente enxergar uma rivalidade, que a pessoa acompanha a vida inteira da outra com essa rivalidade, é porque ela vê que essa outra pessoa é muito superior. Ela teme o quê? A superioridade. Teme o quê? A ligação que essa pessoa tem com Deus. E que Deus tem com essa pessoa. Aí, Saul tinha um filho chamado Jonatas. As bocas amargas falam mal até de Jonatas com Davi. Mas eles não tinham nenhuma relação se não fossem amigos, como irmãos. Porque a Bíblia nunca escondeu nenhum adultério. A Bíblia nunca escolheu um vacilo dos seus servos. E se houvesse homossexualismo, Deus ia mostrar também. Deus não esconde nada. Está entendendo? E falou Saul a Jonatas seu filho, e a todos seus servos, para que matassem Davi. Porém Jonatas, filho de Saul, estava muito afeiçoado a Davi. E Jonatas o anunciou a Davi, dizendo: meu pai Saul procura matar-te, pelo que agora guarda-te pela manhã e fica-te num lugar oculto e esconde-te. E sairei eu e estarei à mão do meu pai no campo que estivesse, e eu falarei de ti a meu pai, e verei o que houver, te anunciarei. Quando eu estava lendo essa passagem, era justamente nós duas estávamos pensando e conversando no carro assim: poxa, será que não tem ninguém que acorde a mãe daquela criancinha que ela foi ridícula? Eu estava bem assim: será que não tem uma pessoa que mostra para aquela outra pessoa que ela está sendo ridícula? Porque às vezes a gente precisa de um acordar. Às vezes do marido para a esposa, da esposa para o marido, do pai para o filho para o pai, assim: olha, eu te amo, mas agora você está ridículo, não está? Agora você exagerou, não exagerou? Precisa. Tem uma hora que a pessoa vai tomando uma proporção e se prepare, que a pessoa vai fazer aquele escândalo. Puxa, eu estou com você e você não fica do meu lado, fica do lado de um estranho. Já escutaram muito isso? Já. Bastante. Puxa, eu sou sua mulher, você fica do lado dos outros. Aquela choradeira horrorosa. Eu sou sua mãe e você não fica do lado que não deve. E aquela choradeira, mulherada, não é assim? Mas eu estava justamente com essa pergunta e o Senhor me respondeu quando eu abri a Bíblia nesse versículo, daí eu vi o restante. Que a gente fala, mas tem gente que não tem solução não. Vai ser sempre ridículo. Não vai adiantar a gente falar: se toca, meu. Você está ridículo, você está falando mal de um servo de Deus, uma serva de Deus, você está indo contrário à Bíblia. Olha, meu filho, eu te amo, mas você está um incrédulo. Mas, mesmo sem adiantar, nós temos que fazer como Jonatas fez. Porque pelo menos por um dia a gente vai poupar a vida de Davi. Pelo menos por algum momento a gente vai fazer uma pessoa ficar livre. E esse sangue não vai ficar na tua mão. Então, Jonatas falou bem de Davi a Saul seu pai e disse: não peque, pai, ó rei, contra o teu servo Davi, porque ele não pecou contra ti. E porque seus feitos te são muito bons. Porque pôs a sua alma na mão e feriu aos filisteus. E fez o Senhor um grande livramento a todo Israel. É a mesma coisa assim: pai, nós estamos vivos por causa de Davi. Pai, nós devemos esse homem. Tu mesmo vistes e te alegraste, porque pois pecarias contra o sangue inocente, matando Davi sem causa? Essa variação que Saul tem: quero matar Davi, vou mandar ele para os filisteus. Agora, eu fiquei feliz que Davi conseguiu
matar mais filisteus do que eu esperava. Agora eu estou com inveja de novo. É difícil. É a personalidade mais difícil de lidar, não é, igreja? Aí continua aqui, ó. E Saul deu ouvidos à voz de Jonatas e jurou Saul: vive o Senhor que não morrerá. E Jonatas chamou a Davi, contou-lhe todas essas palavras, e Jonatas levou Davi a Saul, esteve presente eles os dantes, e tomou a ver a guerra, e saiu Davi, pelejou contra os filisteus, feriu grande ferida, fugiram diante dele. Então quer dizer, não foi um dia só. Quando Jonatas defendeu o cunhado Davi, Davi voltou, falou com Saul, foram para a guerra, venceram mais uma guerra. Depois que venceram mais uma guerra, toda vez que vencia uma guerra, Saul ficava com o coração endurecido. Não é assim mesmo. A gente já tem que enfrentar os demônios dos filisteus. De repente você se depara com quem você vai ao templo buscar o Senhor, né, pastora Cláudia? E essas pessoas ficam com o coração endurecidos porque Deus operou através da nossa vida. Aí continua. No versículo 9: porém o espírito mau da parte do Senhor se tornou sobre Saul, estando ele assentado em sua casa e tendo na mão a sua lança, e tangendo Davi com a mão instrumento de música, procurava Saul encravar a Davi na parede, porém ele se desviou. Quer dizer, Davi estava tocando, Saul sentado lá com a lança depois da guerra, só calculando como ia encravar Davi na parede. Depois que você luta, depois que você faz tudo pela pessoa, você já não teve essa sensação? Mas eu tenho a sensação que eu não consegui nem me desviar da lança. Mas Davi diz a palavra de Deus que ele fugiu e escapou naquela mesma noite. Porém, Saul mandou mensageiros à casa de Davi que guardassem e o matassem pela manhã. Davi morreu, não era nada. Mical era apaixonada por ele, sabia que o pai ia mandar matar. Ela falou: Davi, foge pela janela. E ela pegou uma estátua, colocou na cama, pôs pelo de animal em cima, cobriu. Quando os soldados de Saul foram buscar Davi para matá-lo, ela falou assim: Davi está doente, ele não pode ir. Aí Saul fala para trazer ele doente tudo. Quem tinha lá? Não está. E daí Davi e o profeta Samuel começaram a viajar naquele instante, e Saul mandava profetas atrás de Davi, mas os profetas começavam a profetizar e não conseguiam chegar, até que Saul não aguentou, ele mesmo foi, mas o Senhor, como sempre, dando livramento. A história de Davi vai aí por diante, mas esse momento para mim foi muito importante. O momento onde a gente percebe que não adianta provar para os homens, mas quanta dor não tinha Davi naquele momento, quanta mágoa Davi não tinha naquele momento, mas veja quanto ele cresceu espiritualmente. Talvez se ele fosse mimado do sogro, o queridinho de todos, ele não tinha se tornado esse grande guerreiro que ele se tornou e o grande rei que Davi se tornou. Há um crescimento em nós em toda a luta. A fuga é difícil, é. A gente sai do comodismo quando estamos em fuga, a gente sai. A gente sai do conforto da vida da gente sai sim. A gente gostaria que tudo fosse muito estável na vida da gente. A gente gostaria que não houvesse mudanças na vida da gente. Só a mudança de ganhar mais dinheiro, mais nada. Mas o restante, eu sei que a gente cansa, né, na hora. Mas Deus sabe que essa vida estagnada não é para o povo dele. Deus não faz guerreiro sentado, gente, tocando a viola. Você acha que se Davi ficasse tocando a arpinha dele, a violinha da época dele lá, ele ia se tornar um grande guerreiro? Deus não faz guerreiro tocando viola, gente. O guerreiro toca viola, mas não se faz guerreiro tocando viola. Não se faz guerreiro sentado, limpando lança, gente. Se faz fugindo, sendo perseguido, sendo injuriado. E aí que nós crescemos. Aí nós somos valorosos. Mas em nenhum momento faça diferente de Davi no sentido de crer no Senhor. No sentido de ver o teu valor no Senhor.
Naquele momento que ele ia ser colocado como esposo de Mical, ele viu que ele era pobre e desprezível. Mas no reino de Deus, em nenhum momento Davi foi pobre e desprezível. Ele foi valente. E no meu modo de ver hoje, nos nossos dias atuais, a maior valentia não é ir para a guerra, matar filisteus. O meu modo de ver Davi, a maior valentia dele era reconhecer os seus erros diante de Deus. Porque só uma pessoa extremamente valente, ela é capaz de reconhecer que Deus é maior na sua vida. Então que a graça do Senhor esteja sobre todos. Que a infinita presença de Deus seja sobre a vida de cada um de nós. Não deixe o inimigo roubar de você a fé, e muito menos as atitudes. Porque a fé sem a obra, ela é morta. Você teve a fé de vir à igreja e a obra de vir à igreja. E quando você quer a sua libertação espiritual, tenha fé, mas tenha obra também. Você quer ser uma pessoa diferente? Pense diferente. Mude o seu pensamento. A gente quer que os outros mudem. A gente quer que as pessoas sejam diferentes. Mas quem tem que ser diferente somos nós. É verdade, Deus. Agora eu vou sair da reta e a pastora Cláudia, porque como pastoras, a nossa vida já foi pastoras tantos anos, né, nessa atividade, só nessa atividade. Nossa alma foi esmiuçada até o pó, gente. Eu não entendo nem o que tem que invejar na nossa vida, porque a nossa alma foi esmiuçada até o pó. Então, não tem mais nada, senão o pó e Deus na nossa vida. Mas agora eu falo como pastora que tem assistido a vida de muitos. Toda a minha vida. Eu só vi pessoas querendo a mudança dos outros. E poucas vezes eu vi as pessoas chegando e falando: pastor, eu preciso ser mudado por Deus. Não é o meu filho que tem que ser mudado, não é meu cônjuge, não são os meus pais, eu tenho que ser mudado por Deus. São poucos o que eu vi. As pessoas, elas estão num relacionamento só esperando o outro mudar. Eles estão tendo a família, pais e filhos tentando ver o outro mudar. Eu vejo que há uma necessidade muito grande que o Senhor faça uma reforma em todos. Não importa se os seus pensamentos são de mágoa, de traumas, de tristezas, isso é tudo de agora. A partir do momento que você está preso, não importa se é no pecado ou no medo, você está preso, não é de Deus. Deus é livramento. Deus é livramento. E o diabo tem escravizado a maioria de nós. Eu falei até para a irmã Beth esses dias. A fé da pastora Cláudia para mim sempre foi muito grande. Foi maior do que a minha para mim mesma. E quando eu olhei para as circunstâncias e não olhei para a fé, eu perdi. Pastora, porque as pessoas eram boas? Não, as pessoas nunca são boas. Não existe ser humano bom, existe um Deus. Só que a partir do momento que eu olhei para todo mundo, olhei para a situação, e eu vi que ia ser tudo muito difícil, eu não me firmei na fé que a pastora Cláudia sempre me ensinou a ter. E eu perdi. A gente perde quando não exercita a fé. Quando a gente exercita o medo, a gente exercita a fé contrária. Em tudo. Em tudo. Medo é a fé contrária. E eu estou vendo muita gente exercitando os dois tipos de fé ao mesmo tempo. Financeiramente, ministerialmente, familiar. Exercita a fé emotiva até e depois o medo. Medo todos nós temos, mas ele não pode ser o centro da nossa vida. O medo é bom porque ele nos faz não cair no abismo. Mas ser refém do medo é não estar firmado em Deus, na nossa fé. Ser humano nenhum presta, sem ser os que são lavados e redimidos no sangue do Cordeiro. E aí vale muito. Pastora, você confia em que é convertido? Eu confio. Eu vou mentir se eu falar que eu confio na conversão. Porque uma pessoa convertida, ainda que ela erre, ela se arrepende. Por isso que eu falo, lute sempre pela conversão. Não é para a pessoa mudar se é aquilo que você sonha que ela seja, mas aquilo que Deus sonha que a pessoa.
Não fica tentando mudar trejeitos das pessoas. Mudar com quem, onde ela pisa, ou a roupa. Isso é perda de tempo. Mas você tem que orar pela salvação das pessoas. Pela vida eterna das pessoas. Daí é algo natural que Deus vai mudar o modo de comer, de vestir, de agir. Deus vai mudar. Daí Deus vai fazer a obra. Hoje nós temos muitos cristãos escravos de animais de estimação. Eu não mudei minha opinião. Presos nas novelas da vida. São incapazes de servir a Deus. Estão presos. O cachorro é tudo. É tudo na vida das pessoas. É um filho. Trate como quiser, mas coloque Deus em primeiro lugar. Deus tem que dominar a vida da pessoa. O restante é criação. Tem que tratar bem, tem que cuidar. Ninguém mandou pegar para criar um bichinho, a tartaruga, seja lá o que for. Você pegou? Agora você cuide. É a mesma coisa, as pessoas falam em pegar filho para criar e depois maltratam. E é algo muito lindo pegar uma criança para criar. Ah, mas a criança pensa e fala, o bicho não. O bicho vai fazer tudo o que eu quero. Mas eu acho que criar uma criança é muito lindo, gente. Eu não tenho esse cacife, mas eu acho muito lindo quem faz. A bondade, o carinho. A mesma maneira, se a pessoa tem um filho, é fácil ter filho, os outros criar. Tem filho, vai ser responsável por ele. Principalmente pelos atos espirituais dessa criança. Você é responsável não pela roupa que veste só. Os filhos já estão com 20, 30 anos e ainda os pais são escravos dos filhos. Não é isso que eu estou falando. Estou falando de você transmitir o bom testemunho, a fé, a esperança. Tem outros que estão com mais idade também, então igual eu, junto com a mãe. Mas é transmitir a fé, transmitir Deus. A partir do momento que você é responsável por alguma coisa, você vai até o fim nela, mas não coloque Deus em segundo lugar na tua vida. Não coloque Deus em segundo lugar na tua vida, porque você vai ficar sem filhos, você vai ficar sem nada na tua vida, até o bichinho de estimação se vai, mas Deus, Ele não te dá. Deus não deixa você por nada, só se você o desprezar. Coloque o Senhor em primeiro lugar na tua vida. Se você perceber que você está escravo do seu pensamento, gente, hoje em dia a maior batalha está aqui dentro, não está lá fora, está dentro da mente de cada um. A mente complexada, a mente exibida, a mente doente. A mente está cheia de pensamentos que, quando você acorda, mas não é nada disso. O diabo inverte na cabeça das pessoas. Eu conversava isso com ele ontem. Ele mesmo chegou nessa conclusão. Como o diabo inverte na mente das pessoas as coisas. Certo? Pensou certo. O diabo faz as pessoas verem coisas onde não tem. E é verdade isso. Apesar de ser novo convertido, está certo o que você falou. O diabo faz ver traição onde não tem, ruindade onde não tem, bondade onde não tem. E é contra esse inimigo que é a nossa luta. Porque quando a pessoa que você ama, ela acordar, porque o diabo ainda é novo, ela vai ser a melhor pessoa do mundo. E Deus vai fazer uma grande obra. Que o Senhor os abençoe, independente do que você veio buscar hoje, que você receba algo para a tua alma. Estou muito feliz de ver o amigo Carlos aqui conosco. Desde o primeiro dia eu vi que ele era uma pessoa muito especial para Jesus. O olhar dele é de quem é escolhido. Lógico, poderia estar aqui mais tempo, mas chegou, creio, na hora exata. Pelo menos para alegrar o nosso coração. Na falta de um soldado, Deus está preparando outro. E eu estou muito feliz com essa vida vindo, com vocês todos aqui. Mas eu desejo de coração, gente, que cada um aqui hoje saia daqui com uma libertação na alma. Algo muito forte na tua vida pessoal. Coisas que você não tem
vítima da tua vida, mas que você tem desejado ardentemente essa libertação na tua personalidade, na tua alma, dos teus traumas, dos teus medos. Que o Senhor hoje faça você sair curado daqui, mas fortalecidos do pé à cabeça mesmo, porque você enfrentou, no meu modo de ver, tudo quanto é tipo de obstáculo para estar aqui junto conosco hoje, crendo que aqui dentro se busca um Deus vivo. Obstáculos da chuva, das dores, do trânsito, do meio da semana, da canseira, da impossibilidade até financeira, alguns. E você enfrentou para estar aqui. Eu não admito você sair daqui uma pessoa desfalecida. Mas eu creio que você vai sair daqui fortalecido. A ponto de você não se conter e sair testificando que Deus te deu algo mais forte que você mesmo nesta noite. Mágoas aqui, todos nós passamos constantemente. Muitas lutas, muitas dores. Nós somos incapazes de enfrentarmos tudo que o inimigo tem nos oferecido. Mas você veio buscar um Deus poderoso. Um Deus que está tirando você do pó das cinzas, restituindo o teu coração. Eu sei que todas as vezes que eu falo aqui no altar com você, você vê fé e resplandece em fé. Mas há momentos na minha vida pessoal também que é muito difícil. Extremamente difícil. O meu coração tem hora que parece que eu não vou aguentar. Mas eu tenho alguém que ora muito por mim, além de muitos que têm orado, mas a pastora Cláudia tem orado muito. E às vezes ela nem está com forças físicas. E eu vejo ela orando por mim. E daí eu falo, o que ela faz por mim, eu vou fazer pelo rebanho. Já que ela está me fortalecendo na oração, eu vou fortalecer os filhos dela também na palavra e na oração. E eu sei o quão importante é quando ela fala comigo algo vindo de Deus. E quão importante, mesmo eu sendo pastora, mesmo eu tendo conhecimento, uma vivência com Deus que é 24 horas nele, eu sei quão importante é quando a pastora Cláudia ora por mim. Quanta diferença faz quando um servo, uma serva de Deus se posiciona em meu favor. De perto, de longe, da família ou da igreja. É muito importante para mim. Por isso eu me posiciono agora. Para que você sinta essa diferença também nesse momento em você, na sua vida pessoal. Eu estou agora aqui não para receber, mas para crer por você. Você que está querendo uma bênção, um toque de Deus na tua vida, um renovo. Você que está sentindo que Deus quer te renovar realmente, te tocar, dar algo na tua vida, algo para a tua alma, para o teu pessoal, para a tua vida pessoal mesmo, para você. Você vai ficar em pé agora crendo, porque eu estou me posicionando agora por vocês. Da mesma maneira eu de graça recebo, de graça quero dar. Da mesma maneira, porque a palavra de Deus, ela é assim, a gente não é só receber, a gente é se doar também. Você não pode só ficar recebendo oração e só recebendo unção. É algo notório, o vaso transborda, a gente tem que dar. Tem que compartilhar. E a partir do momento que a gente dá, parece que no princípio até a gente fica meio vazio, mas não é não. É porque Deus está dando óleo novo. O Senhor está dando unção nova. Então, cada vez que a pastora se doar por mim, ela seja renovada, e que eu possa transbordar para dar para a minha igreja também. Todos vocês querem essa renovação da parte de Deus? Todos. Aleluia. Eu vou pedir para a pastora Cláudia vir aqui. Só em respeito a você, pastor. Isso.
Eu vou desligar você aqui. Aleluia, Jesus. E nós vamos fechar nossos olhos, nós vamos crer agora. Aleluia, Jesus. Senhor Deus, o teu povo enfrentou o impossível. Cada um tem uma falha aqui. Mas a maioria durante a mensagem, não todos, mas a maioria, Senhor, se posicionou com o coração arrependido e quebrantado. Querendo, Deus, chegar até a tua presença, meu Pai. E nesta noite, Senhor, onde nós pegamos as nossas indiferenças, as nossas fraquezas, e chegamos até a tua casa, eu sei que o Senhor não vai nos desamparar. O teu povo, Senhor, no momento da mensagem, fica com a fé lá no topo. Lá em cima fica com a fé, Senhor. Mas depois vem o adversário colocando pensamentos tristes, frases que eles leem, que eles escutam, que vêm, que colocam o coração deles no chão, Senhor. E a fé que deveria ser estrondorosa se torna no medo, Senhor, que vem arrancando deles mesmo a própria bênção, meu Pai. Que este medo seja repreendido agora. Que este medo seja retirado agora. O medo de buscar a vitória. O medo, Senhor, de chegar e tocar na tua presença a ponto de ver tudo se transformar, Senhor. Abençoa todos que estão presentes agora. Cada um segundo a tua vontade, não a minha, meu Pai. Cada um conforme a necessidade que tu tem presenciado. Uns, meu Pai, são muito fracos na mente, espiritualmente, e tudo que vê na vida dos outros, meu Pai, querem para a vida deles, Senhor. Ah, Deus, tira essa fraqueza da mente, da alma e do espírito. Outros, meu Pai, tem um coração vulgar, tem um coração leviano, meu Pai, e aonde o diabo oferece uma situação carnal, são levados, meu Pai. Repreende agora, por quanto esses corações estão em pé, Senhor, querendo a libertação. Outros carregam traumas de infância, traumas de outros relacionamentos, meu Pai, traumas de maltrato, Senhor, e quando vão olhar para frente, só conseguem pensar que vão ser aniquilados no meio do caminho. Então, Senhor, mostra que a tua guarda imperial está com cada um deles, livrando-os do perigo, livrando dos principados e potestades do inferno, meu Pai. Faça sair de dentro deste templo hoje um povo liberto, um povo arrependido, um povo restituído, um povo renovado, Senhor. Que toda obra do inferno cai agora. Enquanto chegar uma notícia enganosa aos olhos e aos ouvidos do teu povo, que a visão do teu Espírito seja maior, que a audição do teu Espírito seja maior, Senhor, e que o coração deles fique firmado naquilo que tu podes oferecer e não aquilo que as pessoas oferecem. Repreendo agora toda a macumbaria, toda a legião da idolatria, toda a obra de inveja, toda a rebelião. Nós repreendemos agora, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, pelo poder do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Parabéns, parabéns. Olha Deus, que gostoso, né, gente? Deus viaja nas gloriosidades de Deus na palavra. Muito obrigado, povo de Israel, que essa mensagem continue dentro de cada um de nós e saímos daqui praticando a verdade, a palavra maravilhosa. A Bíblia é maravilhosa, né? A vida do povo bíblico é maravilhosa. Sempre a gente vê Deus, né? Eu estou feliz com Jesus, vocês também? Amém. Então, muito obrigado. Tenha aquela noite gostosa, aquele dia de vitória. E antes de ir embora, se vocês